Abra sua Bíblia lá no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 21. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 21. Quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 21, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Caso você não tenha trazido sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura pela projeção. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 21. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e, tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor, na Tua graça, fale ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela verdade e que o Teu Espírito ministre em nós, Deus, a ponto de sermos transformados. Deus, não há transformação sem que o Senhor haja. E é exatamente por isso, Deus, que nós clamamos, pelo mover do Senhor, pelo agir, pela operação do Teu Santo Espírito em nós. Por isso, Deus, que o Senhor mantenha os nossos ouvidos atentos, que o Senhor mantenha o nosso coração aberto, para sermos ouvintes, praticantes e transformados pela Tua palavra. Age, Deus, com graça, que o Senhor opere em nós. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. David Brainerd, queridos, um missionário do século XVIII entre os indígenas americanos, conta no seu diário que certa vez, num determinado momento do seu ministério, enquanto ele pregava sobre a excelência da pessoa de Cristo, uma mulher indígena vem chorando aos pés daquele missionário, e ele, assustado e sem entender muito o que ela dizia, tentava se desvencilhar dela, tentava afastar aquela índia dos seus pés, aquela mulher indígena dos seus pés, pensando que ela estava idolatrando a figura do missionário, ou então, quem sabe, rendendo louvor àquele missionário pregando entre os indígenas. No entanto, mais que depressa, um tradutor se aproximou do missionário, de David Brainerd, e disse: ela está dizendo, eu amo Jesus. Ele é lindo, ele é majestoso. Mesmo
que Jesus um dia me mande para o inferno, eu não consigo deixar de amá-lo, porque ele é lindo. O texto que nós lemos, irmãos, deve nos levar a olharmos para quem Jesus é. O texto que nós acabamos de ler precisa impactar a nossa mente e o nosso coração a respeito da beleza de Cristo, do seu poder, da sua majestade. E ao contemplarmos essa realidade, queridos, nós precisamos ser transformados, impactados por essa realidade. E é justamente sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. A majestade gloriosa de Cristo. Como nós dissemos antes, queridos, hoje é domingo de Ramos. Nesse dia, no domingo que antecedeu a Páscoa, é o dia em que nós celebramos a entrada triunfal de Cristo na cidade de Jerusalém. Depois de uma longa jornada com muitas curas, com diversos ensinamentos, com sinais e prodígios, Jesus chega com os seus discípulos à cidade de Jerusalém. E então, ao se preparar para entrar naquela cidade, Jesus dá mais uma prova da sua gloriosa majestade, ou da sua majestade gloriosa. E o fato de nós entendermos e crermos e percebermos e contemplarmos essa majestade gloriosa de Cristo, queridos, precisa nos levar, em primeiro lugar, a nos alegrarmos e confiarmos no governo de Cristo sobre os mínimos detalhes da nossa vida. É no mínimo curioso, queridos irmãos, que Jesus dê instruções tão específicas aos seus discípulos quanto a como eles deveriam conseguir aquele jumentinho, não é verdade? Vocês vão até a aldeia, vocês vão encontrar uma jumenta presa, um jumentinho junto com ela, e vocês vão trazer eles para mim. Se por acaso alguém perguntar o que vocês estão fazendo, respondam: o Senhor precisa deles assim, assado, e então essa pessoa vai permitir que vocês tragam aqueles animais. Queridos, não é curioso? Naturalmente, alguns comentaristas, explicando esse texto, eles vão dizer que Jesus ele havia combinado antes com o dono daqueles animais. No entanto, outros comentaristas vão dizer que não foi o resultado de um acerto prévio de Jesus, mas que foi a soberania onipotente e onisciente de Jesus que se manifestou naquela situação, de forma que Jesus previa claramente o que viria a acontecer. No entanto, veja, irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com isso. Particularmente, eu creio mesmo ali que Jesus expressou o seu divino poder, o seu divino conhecimento, a sua divina majestade, prevendo o que aconteceria e instruiu os seus discípulos a como agir naquela situação. No entanto, se você crê que Jesus antes acertou com o dono dos animais, olha, tal dia eu vou passar aqui e eu vou precisar do seu jumentinho, da sua jumenta. Olha, se você crê nisso, eu não vou discutir com você, eu não tenho nenhum problema com isso. Sabe por quê? Porque independente de como você olhe para esse texto, se foi uma manifestação clara da soberania e do poder e do conhecimento de Cristo, ou se foi tão somente um agendamento prévio, isso não muda o fato de que Jesus sabe de todas as coisas, e Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas que vão acontecer, e as coisas vão acontecer porque Ele sabe de todas as coisas. De qualquer forma, qualquer que seja o seu entendimento, queridos, o que nós vemos aqui é que Jesus está demonstrando que Ele exerce um governo nos mínimos detalhes a respeito de tudo o que acontece. Queridos, Jesus, como o Rei do Universo, conhece todas as coisas. Ele conhece as circunstâncias a respeito do jumentinho.
Ele sabe o que passa no coração do dono dos animais. Ele sabe o que é que aqueles donos falariam. Ele sabe qual é a resposta adequada que deveria ser dada aos donos do jumentinho. E tanto faz se ele sabe isso porque ele previu ou se ele sabe porque ele organizou. Tanto faz. O fato é que Jesus sabe. O fato é que Jesus conhece. O fato é que Jesus governa todas as coisas. A questão, no entanto, não está tão vinculada então a essa realidade de Jesus saber o que ia acontecer. Na verdade, pouco importa se Jesus tinha combinado antes ou não. A questão, queridos, é que toda aquela realidade que envolvia o jumentinho era o cumprimento de uma profecia, a profecia de Zacarias, capítulo 9, que nós lemos no culto aqui, durante o culto. Ao entrar na cidade, queridos, montado num jumentinho, Jesus estava anunciando que ele era o rei Messias, que Sião, que Jerusalém, que o povo de Deus tanto esperava. A profecia de Zacarias, queridos, era uma proclamação a respeito da majestade de Deus, um mandamento para que o povo de Deus se alegrasse apesar das dificuldades, apesar da opressão, apesar das lutas, um mandamento para que o povo reconhecesse no Senhor o seu Salvador, aquele que viria para governar o povo. Zacarias estava proclamando ao próprio povo que Deus enviaria um rei justo e salvador, que traria redenção ao povo de Deus, que traria paz ao povo de Deus. E esse rei anunciaria essas coisas humildemente, montado em um jumentinho. Perceba, Jesus estava proclamando a sua majestade gloriosa, queridos, através da humildade, através da realidade de que Deus enviou um rei humilde para governar o seu povo. O motivo pelo qual nós devemos e podemos nos alegrar e confiar em Jesus, queridos, não é por causa da forma como ele conseguiu um jumentinho. Não é se ele estava exercendo ali a sua soberania onipotente, onisciente, ou se ele tinha combinado antes. O motivo pelo qual nós devemos confiar em Jesus, queridos, é porque ele é o rei do povo de Deus. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Um rei humilde, servo, mas que mesmo assim exerce o seu governo com poder e autoridade. Todos os dias, queridos, nós somos desafiados a contemplarmos a majestade gloriosa de Cristo nas nossas vidas. No entanto, queridos, essa contemplação, ela também serve para tratar o nosso coração. Afinal de contas, fala a verdade. Nós não somos extremamente desconfiados, queridos. Nós somos extremamente desconfiados. O nosso vidro do carro está com um problema e, por algum motivo, ele às vezes não fecha o vidro rapidamente. E às vezes tem que apertar o botão 2 vezes para liberar a trava e tudo mais. E com as 2 crianças atrás, eu tenho que estar sempre com o botão travado, porque senão, de repente, eu já vejo uma mão para fora da janela, uma cabeça para fora da janela. Você sabe bem como é. Então eu tenho que estar sempre com o botãozinho travado. E às vezes eu destravo o botãozinho, abro um pouquinho para dar uma refrescada, e às vezes esqueço de levantar o vidro. De repente a gente para no sinal e eu vejo alguns comportamentos suspeitos ao redor, e o que eu faço é fechar as janelas rapidinho. Só que às vezes não dá tempo. E aí vem uma enxurrada de perguntas do Daniel e da Ana. Pai, por que você fechou o vidro? Pai, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Pai, você está desconfiando de alguma coisa? Queridos, nós somos extremamente desconfiados
Mas sejamos honestos, não é para menos que nós somos desconfiados, não é verdade? Infelizmente ainda é um risco pararmos no farol, no sinal, no semáforo, sei lá como você chama, de janela completamente aberta. Em alguns lugares da cidade eu te recomendo, feche a janela. Não é bom que você ande com a janela aberta. No entanto, nós somos desconfiados a respeito de qualquer coisa. Se a gente ouve uma pessoa que nos ama, nos dando uma orientação, a gente desconfia. E a gente desconfia até falando coisas assim da sabedoria popular. A gente fala assim, olha, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não recebia de graça, né? Eu não tive que pagar nada por esse conselho. A gente procura uma segunda opinião de um profissional, vai que o primeiro errou. Nós somos extremamente desconfiados, nós somos desconfiados a respeito das outras pessoas, desconfiados a respeito do futuro, desconfiados a respeito do governo. É assim que nós somos. No entanto, queridos, quando nós percebemos a majestade de Cristo, irmãos, então nós deveríamos aprender a confiar sem reservas, sem desconfiança. Não precisa ter pé atrás com Jesus, irmãos. Nós sabemos quem Ele é, nós contemplamos a sua majestade, nós sabemos que Ele é Rei sobre todas as coisas. Então nós deveríamos simplesmente confiar em Jesus e confiar em todas as áreas da nossa vida. Se em meio às dores, queridos, nós podemos encontrar consolo, é porque nós sabemos que Jesus governa todas as circunstâncias e que todas as coisas estão debaixo da sua majestade, do seu controle, do seu governo. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com todas essas coisas que nos tiram o sono. Aliás, elas nem deveriam nos tirar o sono. E o motivo pelo qual essas coisas nos tiram o sono, queridos, é porque nós constantemente esquecemos quem é Jesus. Olha para quem Jesus é. Ele é aquele que governa com a sua majestade gloriosa tudo o que existe. E Ele, inclusive, exerce o seu governo sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores. E Ele faz isso, queridos, nos mínimos detalhes. Se Jesus governa todas as coisas, e se Jesus governa tudo em nós, queridos, então nós podemos sim descansar nele, nós podemos confiar e nos alegrar nele, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores. Mas não porque Jesus promete resolver os nossos problemas, irmãos. Não porque Ele promete pôr fim às nossas lutas. Existem alguns problemas, queridos, que Jesus vai resolver de maneira milagrosa, de maneira completamente sobrenatural. Outros problemas, no entanto, queridos, Ele nos dará condições de resolvermos, mas não se iluda. Existirão problemas, queridos, que não terão soluções. No entanto, independentemente de termos soluções para os nossos problemas ou não, ainda assim, nós podemos descansar, porque confiamos no Rei Jesus. E se nós não estamos fazendo isso, queridos, é porque, infelizmente, nós temos sido mais leais aos nossos problemas do que ao nosso Rei. Se nós nos preocupamos muito mais com as nossas dores, com as nossas mágoas, com as nossas lutas e dificuldades, é porque nós somos mais leais a nós mesmos do que ao nosso Rei. Por isso, alegre-se na majestade de Cristo. Confie na majestade de Cristo, mas em segundo lugar, aprenda a render-se à sua soberania misericordiosa.
aprenda a render-se à soberania misericordiosa de Jesus. Jesus é o Rei que cumpre a profecia que Deus deu aos profetas. Ele é o Rei que governa sobre seu povo, e diante de tanta bondade, diante de tanta graça, diante de tanta autoridade e majestade, queridos, então nós nos alegramos, nós confiamos no nosso Rei. No entanto, contemplar, tão somente contemplar essa majestade e se alegrar nela, não é tudo o que nós devemos fazer. Nós precisamos também nos render a essa majestade, nos render a essa soberania misericordiosa. O fim do versículo 7 e o versículo 8, queridos, nos contam que os discípulos trouxeram aquela jumenta e jumentinho, e então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Nesses 2 versículos, queridos, existem 2 símbolos muito importantes que estão relacionados, e é importante você entender o motivo pelo qual eles nos apontam a questão da rendição. A primeira coisa que o texto nos relata, queridos, é que os discípulos, entre aspas, selaram o jumentinho com as suas capas para que Jesus pudesse montar aquele animalzinho. E em seguida, logo em seguida, o texto nos diz que a multidão ia estendendo as suas capas pelo caminho. Há uns tempos atrás, o pastor Lucas deu uma série de estudos bíblicos, está lá no nosso canal do YouTube, na playlist sobre a cultura dos tempos de Jesus. Assista lá. E o pastor Lucas falou a respeito da importância das vestimentas, das vestes. Por que nesse caso, queridos, o uso das capas é tão importante? Porque na cultura do povo judeu, queridos, a vestimenta é algo que manifesta coisas a respeito da sua identidade, a respeito de quem você é, a respeito da identidade das pessoas. Quem você era seria representado pela roupa que você usava. Não confunda com os absurdos que a gente vê, essa idolatria do status que nós vemos nos nossos dias, onde alguns são menosprezados ou beneficiados pelo jeito como estão vestidos, ou então não atribua isso a essa realidade dos nossos dias, como os mais ricos que são identificados pelas roupas que possuem. Não é a mesma coisa, queridos. No caso dos tempos bíblicos, a roupa era um sinal de identidade pessoal, era inclusive um sinal, em muitos casos, um sinal de identidade familiar e quem sabe até de justiça pessoal. Você lembra quando a Bíblia fala e relata quando num ato de profunda vergonha ou então num ato de profundo lamento alguém rasgava as suas vestes? Lembra disso? O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que aquela pessoa, quem ela era, não servia de nada naquela situação desesperadora pela qual ela estava passando. Era mais ou menos como se as pessoas dissessem assim: do que adianta ser o rei? Do que adianta ser um sacerdote? Ou então de uma família importante e está passando por essa tristeza? Do que adianta ter tudo o que eu tenho e estar passando por essa vergonha? Não adianta nada quem eu sou. Quem eu sou não resolve essa situação. Isso porque, queridos, a identidade pessoal de alguém passava pela roupa que aquela pessoa usava. O ato dos discípulos e de parte daquela multidão lançar as suas capas ao chão, queridos, aquilo era um ato de rendição. Era como se eles estivessem dizendo: tudo o que eu sou, eu rendo diante do Rei. Tudo o que eu tenho pertence ao meu Rei. Mas perceba, não são apenas capas que são lançadas ao chão, não é verdade? O texto também diz, no versículo 8, que aquela multidão espalhava os ramos das árvores pelo caminho. E esses ramos de árvores, queridos, eram um símbolo da nação de Israel. Eles demonstravam simbolicamente que toda a nação, que todo o povo de Deus reconhecia Jesus como o Rei.
não apenas das suas vidas individualmente, mas reconheciam como o rei do povo de Deus. Naquele momento, havia um reconhecimento da multidão de que Jesus era o Messias esperado, o rei que haveria de vir para salvar o povo de Deus, e através desse ato, com capas e ramos, eles demonstravam que eles estavam se rendendo completamente à majestade gloriosa de Cristo. Acontece que tem uma coisa estranha nessa história, não é verdade? Você já parou para pensar nos eventos que aconteceram logo na sequência a este dia de Ramos, a este domingo de Ramos? Em outras palavras, irmãos, a pergunta é: como é que Jesus é recebido como rei, com capas e ramos ao chão, demonstrando a rendição de um povo, a sua majestade gloriosa, e menos de uma semana depois, esse mesmo Jesus seria crucificado por esta mesma multidão? O que acontece, queridos, é que uma boa parte daquela multidão esperava que a salvação operada pelo Messias fosse uma redenção política. Eles queriam ficar livres do Império Romano, eles queriam ficar livres da opressão de um povo pagão, estrangeiro. Eles não conseguiam perceber que a opressão do pecado e da morte, que a opressão do estar separado de Deus era ainda pior, era ainda mais cruel e perversa do que a opressão do Império Romano. E é por isso, queridos, que quando Jesus se recusa a ser esse líder militar, quando Jesus se recusa a ser esse rei bélico que a multidão tanto esperava, aquela rendição não avançou. Os gritos de Hosana se tornaram gritos de crucifica-o. E deixa eu te mostrar como é que isso acontece conosco. Com certeza você já passou por algo assim, ou então já viu alguém passando por isso. Existem situações nas nossas vidas, queridos, que nos deixam completamente desesperançosos. É quando nós não vemos solução para os problemas que estão diante de nós, sejam eles de ordem de alguma enfermidade, algum problema moral, alguma dificuldade de relacionamento que aparentemente não tem solução. Nós já lutamos tanto, já planejamos, já pensamos tanto e estamos completamente desesperançosos a respeito de uma possível solução para aquele problema. Algumas dessas situações, queridos, acontecem como consequências dos nossos pecados. No entanto, a maioria delas acontece por causa da maldade que existe no mundo, ou então da própria vida de limitações que nós temos. E diante de situações assim, nós simplesmente esperamos que Deus resolva os nossos problemas. Não é isso? Nós esperamos uma espécie de, entre aspas, salvação. No entanto, você já deve ter percebido que Deus nem sempre proporciona a salvação que nós esperávamos, não é verdade? Nem sempre o Senhor proporciona a salvação do jeito como nós esperávamos ou quando nós esperávamos. E quando isso acontece, nós ficamos frustrados, desanimados, e não são poucas as vezes, queridos, que nós questionamos a Deus. Isso para não falar daqueles que, de maneira definitiva ou temporária, acabam virando as costas para Jesus, porque Ele não agiu, entre aspas, como se esperava. Quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos invertendo os papéis. Quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos pensando que nós é que somos os governantes. Mas isso não é verdade. O Senhor age como Ele quer, quando Ele quer, empregando os meios que Ele julgar
necessário. É por isso, queridos, que reconhecer a majestade gloriosa de Cristo é um ato de rendição, irmãos. Porque nem sempre Jesus vai fazer aquilo que nós queremos ou esperamos. Aliás, quase nunca Ele vai fazer aquilo que nós queremos ou esperamos. E graças a Deus por isso. Quando nós falamos de rendição à soberania de Deus, queridos, nós não estamos falando de aceitação. Nós não estamos falando de aprovação da soberania, sabe? Entenda, Jesus continua sendo o Rei do universo, independente da nossa aceitação, submissão ou aprovação. Mesmo que você não queira se render à soberania de Jesus, Ele continua sendo Rei. No entanto, render-se à sua soberania misericordiosa, queridos, além de fazer justiça a quem Jesus é, também traz imensos benefícios. Um dos grandes problemas que nós temos como cristãos, queridos, é o fato de que nós cultivamos um relacionamento com Jesus baseado nas nossas próprias necessidades. Tem muita gente que se relaciona com Jesus pensando naquilo que pode obter de Jesus. Seja riqueza material, resolução de problemas, bem-estar, uma vida mais tranquila, com menos dificuldades, ou pelo menos simplesmente querer escapar do inferno. Não me entenda mal. Mas se você está aqui nessa noite pela primeira vez, ou então quem sabe está começando a caminhar conosco, a viver a vida no Evangelho, e a sua grande motivação está relacionada com essas coisas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas dores, eu diria até que não tem problema, não se constranja. É perfeitamente normal que a nossa primeira motivação ao buscarmos Jesus é termos os nossos problemas resolvidos, uma enfermidade curada, uma certa prosperidade financeira, algum bem-estar, ou pelo menos uma vida mais tranquila. É perfeitamente normal que a primeira vez que nos aproximemos de Cristo, a gente queira encontrar estas coisas nele. O problema, queridos, é que muitas pessoas continuam se relacionando com Jesus baseado nessas coisas. Mesmo depois de 10, 20, 50 anos de vida cristã, continuam achando que Jesus é um pé de coelho. Continuam achando que Jesus é um trevo de 4 folhas super poderoso e que vai resolver todos os nossos problemas. Acontece, queridos, que Jesus se recusa a ser essa organização tabajara espiritual, né? Os mais antigos vão lembrar, né? Seus problemas acabaram, né? Organizações tabajara. Jesus se recusa a ser esse xamã resolvedor de problemas, sabe como? Um dos motivos, queridos, pelos quais muitas vezes a nossa fé é fraca, sem fundamento, e o nosso relacionamento com Jesus é sem profundidade, é porque nós nos dedicamos muito pouco a conhecer quem Jesus é. Nós estamos tão ocupados pensando nas nossas necessidades, nas nossas vontades, nos nossos problemas, que nós deixamos de lado o conhecimento de Cristo, de quem Ele é. E ao deixarmos de lado o conhecimento de quem Jesus é, queridos, nós deixamos de provar de consolo verdadeiro, nós deixamos de experimentar do conforto que só Jesus pode nos dar. É por isso, queridos, que em Cristo e na sua gloriosa majestade, nós aprendemos a renunciar tudo o que nos causa as nossas dores, as nossas aflições e preocupações. Nós lançamos as nossas capas e ramos ao chão, porque nos rendemos a Ele. O motivo, irmãos, porque nós somos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas dores e aflições, é porque nós somos leais demais a nós mesmos e às nossas coisas, e muito pouco leais ao Rei Jesus. Quando nós declaramos a nossa lealdade ao Rei Jesus, irmãos, nós renunciamos a nossa lealdade a nós mesmos. Nós renunciamos a nossa lealdade ao dinheiro, ao sucesso,
ao status, ao bem-estar, ao conforto. Nós renunciamos à nossa lealdade aos prazeres físicos. Nós renunciamos à nossa lealdade, à nossa necessidade de segurança. Nós somos leais ao Rei Jesus, nem mesmo a nós mesmos, não ao nosso nome, não ao nosso conforto, não ao dinheiro, não ao sucesso, não aos prazeres. E tudo isso, queridos, porque nós nos rendemos à majestade gloriosa de Cristo. Mas em terceiro lugar, nós devemos não apenas nos alegrar, não apenas confiar em Jesus, não apenas nos rendermos à sua majestade, mas nós precisamos, em terceiro lugar, adorar Jesus, reconhecendo que Ele é a nossa salvação. Os versículos seguintes, queridos, vão nos mostrar o que o povo gritava ao receber Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que as multidões gritavam, versículo 9, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana, queridos, é um clamor. É um pedido de socorro. Nós lemos hoje, durante a liturgia, o Salmo 118, versículo 25, onde a expressão hebraica Hosana é traduzida por ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Hosana era um pedido que se fazia a um rei, a um governante, clamando por proteção, por provisão, por cuidado, por salvação. Quando Jesus entra em Jerusalém, queridos, o clamor do povo é Hosana, salva-nos, ó Rei, salva-nos agora, nós imploramos. Nesse clamor, queridos, estava implícito aquilo que eles pensavam a respeito de Jesus. Ele é o Rei, bendito o que vem em nome do Senhor, salva-nos, Senhor, nós suplicamos. No entanto, perceba, esse grito não é apenas uma súplica, não é tão somente um clamor por salvação. Hosana, queridos, é mais do que um clamor, ele é um grito de adoração, ele é uma expressão de louvor. Não é à toa que a última frase do versículo 9 é Hosana nas maiores alturas. É um grito, uma exclamação de louvor, de adoração. Aquela multidão, ela não apenas clamava pelo socorro de um Salvador, ela não apenas clamava pela libertação e redenção que só o Rei Messias poderia proporcionar. Aquele clamor era um ato de adoração, queridos. Eles reconheciam Jesus como Salvador e por isso adoravam o Senhor. Hosana nas maiores alturas. O problema daquela multidão é que a expectativa era completamente equivocada. Eles queriam salvação, mas infelizmente eles não conseguiam nem perceber do que eles precisavam ser salvos. Eles estavam tão distantes do Senhor e da verdade que eles não conseguiam nem perceber que a salvação que eles precisavam era muito maior do que uma simples libertação política. Queridos, quantas vezes nós não acabamos por fazer a mesma coisa, não é verdade? Nós nos relacionamos com Jesus, contemplamos a majestade gloriosa de Cristo, percebemos a realidade do seu reino grandioso, vamos diante dele e pedimos para que a nossa vida seja mais fácil. Você percebe a incoerência disso? Nós olhamos para o Rei do Universo, para aquele que domina sobre todas as coisas, e reclamamos sobre pedra no sapato. Sabe como? O Senhor é o Rei. Dá para aliviar o meu calo?
Com isso, queridos, eu não estou querendo dizer e nem menosprezando o nosso sofrimento, não estou querendo dizer que a nossa dor e que as lutas pelas quais nós passamos, elas são incólumes, que elas não nos causam dor, que nós deveríamos ser indiferentes ao sofrimento, à dor e à luta. Mas, queridos, quando nós contemplamos o poder e a majestade de Cristo, os nossos problemas passam a ser infinitamente menores. Não é verdade? O apóstolo Paulo compreendeu isso quando ele disse lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Qualquer pessoa que esteja sofrendo, olha para Paulo nesse momento, não para mim, tá? Não briga comigo, briga com Paulo. Qualquer pessoa que esteja sofrendo, olha para Paulo nesse momento e fala assim: Paulo, leve e momentânea tribulação. Paulo, você não sabe o que eu tenho passado. Você não conhece a minha dor. Você não conhece o meu sofrimento. Você não conhece o meu luto. Você não sabe das minhas dores e de tudo aquilo que eu passo. É verdade. Paulo não conhece. E eu vou te dizer, nem eu conheço. Mas sabe o que Paulo conhece? Ele conhece a majestade gloriosa de Cristo. Ele sabe que quando nós olhamos para a majestade gloriosa de Cristo, queridos, toda tribulação, por maior que seja, se torna leve e momentânea. O motivo, queridos, porque nós nos importamos mais com os nossos sofrimentos leves e momentâneos, é porque nós não olhamos para a glória eterna que está prometida pelo nosso Rei. O motivo pelo qual nós nos importamos mais com os nossos problemas e lutas é porque nós somos mais leais com a nossa vida do que com o nosso Rei. Olhamos para o quão terríveis são as nossas dores, mas não olhamos para o quão gloriosa é a majestade do nosso Rei. O motivo, queridos, pelo qual nós não conseguimos encontrar consolo é porque nós vamos a Jesus buscando resolução dos nossos problemas, mas não nos deleitamos na majestade gloriosa de Cristo. A única forma, queridos, de encontrarmos consolo diante das lutas e das dores é olharmos para quem Jesus é, para a sua majestade, para a sua beleza, para a sua glória. E sabe por quê? Eu preciso te avisar de uma coisa, e eu não queria com isso deixar você desanimado, mas eu preciso te avisar de uma coisa. A resolução dos seus problemas não vai te trazer consolo. E eu quero te provar isso. Veja, você deve estar enfrentando algum problema atualmente. Alguma luta, alguma coisa que te causa dor. E eu confesso, eu não preciso ser profeta para ver isso, porque todo mundo passa. Todo mundo passa por lutas, dores e sofrimentos. E você deve estar passando por algum. Alguma coisa te incomoda. É um relacionamento, uma enfermidade, uma dificuldade financeira. Algum problema você está passando. Mas deixa eu te perguntar, esse problema pelo qual você está passando agora, é o único problema que você enfrentou na sua vida até agora? Sim? Não, né? Você com certeza já passou por outros problemas no passado, certo? Então deixa eu te perguntar. O fato de você ter superado esses problemas no passado evitou que você passasse pelos problemas que você passa hoje? Com certeza não, né? É claro que não. Sabe por quê? Porque nós sempre teremos problemas.
Nós sempre teremos que lidar com o sofrimento, com o luto, com a dor. Nós sempre teremos problemas. Eles estarão sempre presentes na nossa vida. E deixa eu te falar, nós vamos superar esses problemas pelos quais nós estamos passando agora. Nós vamos superar isso. Mas sem querer te desanimar, outros problemas vão surgir. Nada muda, gente. A nossa vida é problema atrás de problema, sofrimento atrás de sofrimento, dor atrás de dor. Isso não vai mudar. Mas tem mais uma coisa que não muda. A majestade gloriosa de Cristo não muda. É a majestade gloriosa de Cristo que pode nos consolar, irmãos. É só em Jesus que nós encontramos uma resposta adequada para o nosso hosana. Nós clamamos, salva-nos, nós te imploramos, e a resposta de Jesus para nós é Ele mesmo, é a sua gloriosa majestade. Queridos, é só quando nós contemplamos a majestade gloriosa de Cristo que nós conseguimos contemplar a sua infinita beleza. E nós dizemos, ainda que eu nunca supere estes problemas, ainda que eu não consiga ultrapassar e superar a minha dor, ainda que essa minha enfermidade seja final, ainda assim eu continuo amando Jesus, porque Ele é lindo, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Queridos, que o nosso coração grite, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas que nós possamos aprender a encontrar consolo em quem Jesus é e na sua gloriosa majestade. Deixa eu te perguntar, você tem algum motivo pelo qual tem clamado, hosana? Nessa noite você tem clamado, Jesus, salva-me agora, eu te imploro. Se sim, então eu quero te convidar a olhar para a majestade de Cristo. Olhe para quem Jesus é. Adore Jesus por quem Ele é. Adore Jesus pela sua majestade gloriosa. Porque só assim, queridos, nós somos salvos. Concluindo, irmãos, quando nós pensamos num rei, numa entrada triunfal em uma cidade, nós pensamos num rei poderoso, não é verdade? Entrando com toda pompa e circunstância, montado no seu alazão, carregando os despojos de guerra, os prisioneiros, com um exército, demonstrando toda a força e poder daquele rei. E isso é completamente ao contrário do que a imagem nos sugere quando nós vemos e lemos Jesus entrando em Jerusalém. Não é como um rei bélico que derrotou os seus inimigos pelo seu poder militar, com as suas armas poderosas. A profecia de Zacarias nos mostra isso, queridos. Olha aí o seu rei, vindo a você, justo, vitorioso, mas também humilde, montado num jumentinho. A salvação em Cristo, queridos, a vitória em Cristo não se dá numa realidade de guerra, ela se dá numa realidade de paz. Jesus não veio para derrotar os inimigos através da guerra, Ele não veio derrotar seus inimigos através de uma batalha de armas poderosas. Jesus derrotou os seus inimigos através da sua morte e ressurreição, sem nunca ter pego em armas. Jesus é um rei de paz, e é por isso que Ele veio para estabelecer a paz com Deus, não para fazer guerra contra a sociedade, não para fazer guerra contra o governo romano. O rei, o nosso rei, é um rei de paz. Jesus assume o trono, isso é inegável, mas Jesus assume o trono através de um sofrimento voluntário de sacrifício, morte e ressurreição. O Rei do universo, cheio de majestade gloriosa, assume o trono que é seu por direito. Mas quando faz isso, queridos,
o único sangue derramado é o seu próprio sangue, e não o sangue dos seus inimigos. Ah, irmãos, que majestade gloriosa, que soberania misericordiosa. Jesus poderia ter destroçado os seus inimigos pelo poder do seu braço, com o sopro das suas narinas, mas a única mancha de sangue na calçada é do sangue do Rei vitorioso. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para a majestade gloriosa de Cristo. Admire a sua doçura, o quanto Ele é amável, o quanto a sua soberania misericordiosa é maravilhosa. E lembre-se, essa é a soberania misericordiosa que nos alcança, do Rei que vem até nós. Jesus nos alcançou e nos beneficiou da sua majestade gloriosa, não porque nós somos melhores, os mais fortes, os mais poderosos, mas tão somente porque nós somos alvos da sua soberania misericordiosa. Que Deus nos abençoe e que nós possamos celebrar a majestade gloriosa do nosso Rei, o Rei humilde que vem até você, montado num jumentinho. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça. Nós vamos agora, queridos, nos preparar para o tempo de ceia, e para isso eu gostaria de convidar à frente os irmãos do conselho, meus irmãos presbíteros, os pastores, para que nesse momento, queridos, momento de ceia do Senhor, nós possamos celebrar essa majestade gloriosa, mas principalmente celebrar o fato de que essa majestade gloriosa foi demonstrada com toda humildade, através de um rei poderoso, mas que veio montado em um jumentinho. Que nós possamos celebrar a ceia do Senhor, clamando pela sua graça, clamando pela sua salvação. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, para que nesse momento o Senhor derrame da tua graça sobre nós, para que nós sejamos edificados, fortalecidos, para que a tua vontade, prevalecendo nas nossas vidas, encontre um coração grato, um coração rendido, um coração